E aí galera, tudo bem com vocês? O meu nome é Lauren Oliveira e hoje nós vamos falar nada mais nada menos do que Animais Fantásticos. Nesse vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre o Obscuros. Então, se você gostar, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Como muitos já sabem, eu sou Potterhead desde que eu me conheço por gente. Eu adoro acompanhar o Pottermore e então, consequentemente, eu também sou muito fã da continuação do Harry Potter, que é o Animais Fantásticos, que na verdade conta a história de um tempo anterior aos filmes do Harry. Então, eu vou explicar um pouco para vocês sobre o que é o Obscuros e também algumas possíveis relações com o Harry Potter. Nós fomos apresentados a esse termo no Animais Fantásticos de Onde Habitam e J.K. Rowling já confirmou que ele não é uma criatura. Dessa forma, um Obscuros é uma força das trevas mágica e parasita desenvolvida no bruxo ou bruxa que tenha suprimido seus poderes ou então reprimido eles de forma consciente. E isso pode também se dar por algum abuso físico ou psicológico. Então essa pessoa ela vai se tornar um hospedeiro e vai ser chamada de obscurial. Quando um obscurial se encontra em situações de perigo ou então com sentimentos muito instáveis, ele perde o controle e acaba liberando a força do Obscuros. E essa força ela se dá através de uma nuvem negra que é altamente destruidora e também pode ser muito letal. E quanto mais poderoso é o hospedeiro, ou seja, o obscurial, mais poderoso é o Obscuros. Quando o hospedeiro obscurial morre, geralmente o Obscuros desaparece junto com ele. Por isso não se sabe muito como que o Newt consegue manter um vivo dentro da sua maleta, utilizando apenas um feitiço de bolha mágica. Ele extraiu esse Obscuros de uma menina sudanesa, que tinha mais ou menos 8 anos de idade e que havia sido morta por sua tribo porque tinha sido considerada uma grande ameaça e muito destrutiva. Então não conta exatamente como é que ele extraiu esse Obscuros, mas aparece no filme ele dentro da bolha mágica dele. Um Obscuro tem como alvo principal os responsáveis por causar sofrimento aos seus anfitriões. E um fato bem curioso e interessante é que eles vivem aproximadamente 10 anos somente, o que torna Credence um dos mais velhos obscuriais já registrados, já que ele tem aproximadamente 21 anos. Isso pode ser um fato que represente a sua grande força que aparece no filme, mas a gente ainda não sabe e esperamos que isso seja explicado futuramente. Credence desenvolveu um Obscuros porque ele teve uma infância muito sozinha e também sofreu muito as pressões para esconder os seus poderes, principalmente da sua mãe adotiva, que repudiava qualquer tipo de magia e também todos os bruxos. Então, por que o Harry e até mesmo o Tom Riddle não desenvolveu um Obscuros? A autora respondeu da seguinte forma: um Obscuros é desenvolvido em condições muito específicas. Trauma associado com uso de magia, ódio internalizado da própria magia e uma tentativa consciente de suprimi-la. Os Dursley tinham muito medo da magia para reconhecer a sua existência para o Harry, enquanto Walter e Petúnia tinham uma esperança confusa de que, se eles fossem desagradáveis o suficiente com Harry, suas estranhas habilidades de alguma forma evaporariam. Eles nunca o ensinaram a ter vergonha ou medo da magia. Mesmo quando ele foi repreendido por fazer as coisas acontecerem, ele não fez nenhuma tentativa de suprimir a sua verdadeira natureza e nem imaginou que tivesse poder para fazer isso. Ou seja,
Mesmo Harry tendo a sua infância com muitos traumas e abusos, ele não desenvolveu essa tendência para se tornar um obscurial. A mesma coisa com o Voldemort. O Tom Riddle, ele cresceu em um orfanato e ele desenvolveu muita raiva ao longo do tempo. Mas ele em momento algum teve medo ou desprezo pela magia. Bem pelo contrário, ele amava a magia. E ele usava ela para intimidar os outros porque isso dava a sensação de poder para ele. Então ele não tinha como reprimi-la e por isso ele não teria como ser um obscurial. Algumas evidências sugerem que os obscuriais já existiam bem antes da época do filme, principalmente pela caça dos trouxas aos bruxos. Uma forte teoria é de que Ariana, irmã de Alvo Dumbledore, ela fosse uma hospedeira. Isso se fortalece principalmente em Harry Potter e as Relíquias da Morte, quando Aberforth, que é o irmão do Alvo e da Ariana, comenta com Harry, Ron e Hermione sobre a sua irmã. E ele diz o seguinte: o que eles fizeram destruiu a Ariana. Ela nunca mais voltou ao normal. Não queria usar magia, mas tampouco conseguia se livrar dela. O seu poder voltou-se para dentro e a enlouqueceu. E rompia dela quando não conseguia controlá-lo, e por vezes ela se tornava estranha e perigosa, mas a maior parte do tempo era meiga, assustada e inofensiva. Quando Ariana tinha 6 anos, ela foi atacada por um grupo de 3 garotos trouxas que viu ela fazendo magia no quintal e ordenaram que ela repetisse o feitiço. Só que como ela era uma criança, ela ainda não tinha a capacidade de conjurar e controlar a sua magia. Então ela não conseguiu realizar novamente. E isso fez com que eles atacassem ela fisicamente. Depois, isso causou um trauma tão grande nela que ela não conseguiu mais fazer magia dali em diante. E o seu pai, na tentativa de se vingar dos garotos, acabou sendo preso em Azkaban e a sua mãe resolveu se mudar com a família. E aconteceu que quando ela tinha 14 anos, daí essa magia ela era tão forte dentro dela que acabou se rompendo e ela acabou matando a sua mãe. Na mesma época, o Alvo Dumbledore era amigo do Grindelwald. E em uma discussão que estava tendo do Grindelwald com o Aberforth, eles começaram a duelar. E de acordo com Aberforth, eu puxei a minha varinha, ele puxou a dele. E a maldição Cruciatus foi usada em mim pelo melhor amigo do meu irmão. E Alvo tentou pará-lo. E então nós 3 estávamos duelando. E os jatos de luz e explosões deixaram Ariana fora de ação. Ela não podia suportar aquilo. E acho que ela queria ajudar. Mas ela não sabia realmente o que estava fazendo. E eu não sei qual de nós fez aquilo. Pode ter sido qualquer um de nós. E ela estava morta. Então, como vocês podem ver, Ariana morreu no meio de um fogo cruzado. Então, nesse caso, a amizade de Grindelwald com Alvo Dumbledore sugere que a Ariana era uma obscurial e que foi nesse momento, nessa ocasião, em que Grindelwald havia conhecido esse poder. E por isso que muitos anos depois, ele havia procurado por Credence na busca de que esse poder pudesse ser usado a seu favor. Não se sabe ainda se há uma cura para o obscurial, mas talvez isso tenha uma relação com a busca de Credence por sua real identidade. E como foi mostrado no segundo filme da franquia Animais Fantásticos, talvez seja possível ter um certo controle sobre obscuros. O que nos resta agora é esperar para ver e aguardar o próximo filme para saber se vai ter alguma explicação ou algo do tipo. Então o vídeo de hoje seria sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Obrigada!